Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor na terceira carta de João, onde leremos a carta toda. Terceira carta de João. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Pai amado, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa noite para podermos aprender mais de ti. Por isso, Senhor, prepara os nossos corações. Fala, Senhor, a nossa alma. Fala, Senhor, a nossa mente. Tira todo o impedimento para podermos entender a tua palavra. Pai amado, a tua igreja aqui reunida reconhece a tua soberania e majestade, reconhece a tua glória e o teu poder e pede, Senhor, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, estamos chegando ao final da série das cartas de João. Fizemos versículo a versículo por várias semanas, olhando e entendendo o que João queria passar com suas cartas. E hoje chegamos a essa última carta, uma carta pessoal escrita a Gaio. Mas como eu gosto de fazer, eu gostaria de começar contando uma história. A história de hoje, meus irmãos, nos fala sobre um lenhador, um homem muito experiente que na sua região ninguém conhecia outro como ele. Aquele homem era o melhor lenhador. Todas as cidades que eram abastecidas pela sua lenha estavam garantidas, porque não tinham problema. E todos olhavam para aquele homem de uma forma diferenciada, vendo o valor que ele tinha. Um jovem, vendo aquele homem que era tão bem sucedido, que era tão bem querido por toda a população, resolveu então se apresentar para ser seu discípulo. Ele queria também aprender aquela nobre profissão, tão necessária para aquela cidade. E aquele jovem se dedicou e acompanhou aquele senhor para poder aprender tudo aquilo que ele sabia, todas as técnicas necessárias para ser um bom cortador de lenha. Só que houve um momento que aquele jovem, achando que já sabia todas as coisas, quis se tornar arrogante. A soberba veio ao seu coração e ele então resolveu desafiar o velho mestre, dizendo que queria um campeonato, uma competição para ver quem era o melhor lenhador entre eles dois. E assim, o velho lenhador, ok, vamos fazer então.
E aí começou, eles dividiram uma área, a cidade toda assistindo, e aí naquele momento que começou a competição, o novo lenhador começou a cortar lenha desesperadamente, uma atrás da outra. E quando ele olhava para o lado que estava o velho lenhador, via ele sentado. Dizia, está vendo? Ficou velho, está cansado. E ele continuou fazendo assim durante todo o dia. E olhava para o lado, o velho lenhador estava sentado. E ele continuou cortando, até que chegou aquela hora de medir quem tinha cortado mais lenha. E ele perdeu a competição. O velho lenhador tinha cortado mais lenha do que ele. E ele, indignado, começou a dizer que tinha havido algum roubo, algum engano. Pediu para contar novamente a lenha, porque não era possível, porque toda vez que ele olhava para o velho lenhador, ele estava sentado. Aí o lenhador falou assim, você me viu sentado, mas naquele momento que você me viu sentado, eu estava afiando o machado. Meus irmãos, não há possibilidade de usarmos bem um instrumento se ele não estiver afiado. Não há possibilidade de nós olharmos para a palavra de Deus se nós não a manusearmos no nosso dia a dia. A igreja é chamada, meus irmãos, a cada momento olhar para a palavra de Deus como um grande desafio. Não um desafio que nós podemos simplesmente botar debaixo dos nossos braços e achar que sabemos tudo, mas um desafio que nos leva a cada vez mais olharmos para essa palavra, nos debruçarmos nela e tentarmos entendê-la cada vez mais. E é isso, meus irmãos, que nós olhamos para essa história que Paulo vai nos contar, que João nos conta na sua carta. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a igreja no primeiro século ela estava passando por desafios. Se nós olharmos as 3 cartas de João, aquela igreja, nós vamos olhar, meus irmãos, a igreja de Éfeso, essa daqui nós não temos certeza para que igreja ele estava escrevendo, mas com certeza uma igreja que estava sob sua jurisdição, que ele estava acompanhando. Nós vemos que todas as 3 cartas têm um objetivo claro. Qual é o objetivo? Preparar a igreja para aquele momento que estava começando. Havia ali uma transição. Nós estávamos chegando no primeiro século, a segunda e a terceira geração de cristãos. Alguns nunca estiveram juntos de um apóstolo. Eles não viram o que aconteceu com Jesus Cristo. E João, nós precisamos lembrar, foi o último a morrer. Todos os outros apóstolos naquela época já tinham sido martirizados. E João, então, começa a preparar a igreja para um momento posterior, onde não haveria mais a referência apostólica. Era necessário que eles olhassem para a palavra de Deus, que olhassem para essas cartas e entendessem o que Deus falou através desses homens. Naquele momento, a igreja estava sofrendo um ataque gnóstico, que nós já conversamos em outros momentos. E nós vemos esse assunto sendo tocado na primeira e na segunda carta. Já na terceira carta, João agora não fala mais do problema da heresia do gnosticismo, mas ele vai trazer para aquela igreja, naquele momento, o que era necessário para eles serem igreja, sendo realmente cooperadores de Cristo Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo está ao nosso derredor, tentando nos matar, roubar e destruir. E isso não é de hoje, porque ele sabe que ele não pode tocar em nossas vidas. E ele então tenta fazer que a igreja se desvie da verdade. Nós vamos ver isso, meus irmãos, em toda a história da igreja. Nós podemos olhar e ver o povo em vários momentos sendo desviados do caminho que o Senhor queria. Quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos a travessia no deserto, o início da formação de Israel, o início da formação da igreja, nós vemos a cada momento muitas pessoas, homens, sendo pecadores, sendo homens naturais, que na sua arrogância e no desejo de autonomia, tendo se afastar da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, quando Josué, após conquistar a terra, e ele morre, começa então o período que nós chamamos o período de Juízes. E como é que esse livro fala? Começa falando sobre a morte de Josué e nos mostra, naquele momento, que aquelas pessoas que ali estavam não conheciam mais o seu Senhor. E o conhecer, nós precisamos entender
como ter intimidade. E eles começaram a fazer cada um o que bem entendiam. Hoje, na escola dominical, nós começamos a falar sobre cosmovisões. Depois de falarmos sobre a nossa cosmovisão, falarmos do deísmo, nós hoje falamos sobre o naturalismo. E quando falamos do naturalismo, nós percebemos que aquelas pessoas que ali se congregam com esse tipo de pensamento, eles entendem que não há mais Deus. Não existe um Deus que está interferindo nessa terra, que só há coisas materiais. Porque cada vez mais o homem tenta se afastar. E naquele momento da história, no período de Juízes, aqueles homens também não tinham intimidade com Deus, não caminhavam com Ele e não o conheciam. Mas Deus, mesmo assim, na sua misericórdia e graça, no seu poder e majestade, sempre mandou juízes para poder salvar aquele povo e manter o que nós chamamos de cordão dourado, o fio dourado que há em toda a história da Bíblia, para que nós pudéssemos chegar e receber essa história. Mas não foi só nesse momento. Quando nós pegamos, por exemplo, meus irmãos, no período que houve a separação dos reinos, o reino do sul e o reino do norte, após a morte do rei Salomão, nós vamos ver Jeroboão, que se tornou rei do norte, achando que se aquele povo fosse até Jerusalém adorar, iria acontecer que eles voltariam a querer servir ao filho de Salomão. E aí o que ele faz? Ele forja 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e Betel, e fala para aquele povo: eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esse texto está lá no primeiro livro dos Reis, né, no capítulo 12, versículo de número 28. E é interessante que Jeroboão, naquele momento, vai repetir o mesmo erro que Arão fez quando Moisés estava recebendo a palavra do Senhor no Monte Sinai, e que aquele povo achava que não havia mais por que esperar aquele homem, e pede para criar novos deuses. O povo sendo arrogante e querendo ser autônomo do verdadeiro Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o período da reforma, que nós comemoramos agora no final do mês de outubro, nós olhamos homens que estavam querendo trazer a verdade novamente à tona, seguindo a palavra de Deus. Nós vemos homens e mulheres que entregaram suas vidas para que nós pudéssemos hoje receber a palavra de Deus como nós recebemos. E dessa forma, meus irmãos, nós precisamos perceber que a cada momento, como essas cartas, hoje a igreja está sob ataque. A cada momento nós vemos aparecer novas heresias, novas doutrinas, novas seitas que tentam nos desviar da verdade. E dentro dessa carta, firmei com Paulo hoje, que coisa, João vai nos falar que nós precisamos sim ser cooperadores da verdade. E é isso, meus irmãos, que nós vamos ver através dessa carta, como sermos cooperadores da verdade. E para podermos falar sobre isso, precisamos entender o que é a verdade. E aí eu peço para aqueles que não estiveram aqui na semana passada, temos visitantes, mas a pregação da semana passada está disponível, quando nós falamos sobre a verdade e o mandamento. E nós falamos que a verdade é a palavra de Deus, é a certeza que Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, se fez carne e morreu por nós, que ele morreu em nosso lugar, em sacrifício substitutivo, em sacrifício vicário, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa certeza que nós servimos a um Deus triuno, que criou todas as coisas, trazendo tudo do nada, formando o homem do pó, para que nós pudéssemos, sim, através da alma vivente, adorá-lo e bendizê-lo eternamente, para que nós pudéssemos usufruir, gozar da sua presença. É essa a criação e essa é a verdade. Essa é a verdade que a igreja precisava conhecer. E nós hoje, como cooperadores da verdade, da mesma forma que João chama Gaio, dizendo que ele precisa ser cooperador da verdade, nós também hoje precisamos ser cooperadores dessa verdade. E ele vai nos trazer, então, nessa carta, nessa pequena carta, 3 exemplos, para que a igreja possa olhar para esses exemplos e decida como ela quer agir. Fala sobre Gaio, fala sobre Diótrefes e fala sobre Demétrio. E a pergunta que eu vou fazer no final, não fiz no início, é quem nós queremos ser. Queremos ser Gaios, queremos ser Demétrios ou queremos ser Diótrefes? Porque essas 3 figuras,
elas existem até hoje na igreja. E nós precisamos então olhar para esse texto e entender qual é o perfil de cada um deles, para podermos decidir como igreja, como cooperadores da verdade, qual o caminho que nós queremos seguir. E o texto nos fala então, na saudação de João, já ia falar Paulo de novo. Hoje, Paulo está na minha cabeça. Mas João vai dizer aqui, no versículo número 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A primeira característica que nós vamos perceber em Gaio é que ele tem uma alma próspera. E o que quer dizer uma alma próspera? É uma alma que foi resgatada pela redenção em Cristo Jesus. É uma alma que sim conhece a salvação por Cristo Jesus. É uma alma que foi tocada pelo Espírito Santo para poder ser guiado pela verdade. É uma alma que conhece a verdade. Dizer que Gaio tinha uma alma próspera quer dizer que sim, era verdadeiramente dentro dele a verdade que só existe para aqueles que amam a Cristo Jesus. A cada momento, meus irmãos, nós precisamos buscar ter uma alma próspera. Hoje, se João nos cumprimentasse numa carta, ele poderia desejar para nós saúde e prosperidade, porque o principal nós já temos uma alma próspera. É isso que Gaio tinha. E através dessa alma próspera que ele tinha, a alma que realmente agrada a Deus, que conhece a Deus, é que ele então pode ser a testemunha da verdade. Olha o que nos fala o versículo de número 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele tinha o testemunho de todos aqueles que passaram por aquela igreja e que foram até João para dizer que ele era realmente um homem que conhecia a Deus, que seguia a palavra do Senhor, que se comportava realmente como um irmão, como uma pessoa que crê em Cristo Jesus, uma pessoa que reconhece o sacrifício do seu Senhor e Salvador. É isso que a carta está nos dizendo. Todos aqueles que caminhavam e iam até João falavam sobre Gaio. Como nós, hoje, como igreja, somos falados por aqueles que estão à nossa volta. Gaio tinha o testemunho de todos. E ele andava na verdade. E é interessante nós pensarmos que quando nós falamos em andar na Bíblia, e isso também aconteceu na segunda carta, e nós explicamos sobre isso, nós precisamos ver que o andar que aqui está sendo dito não é simplesmente caminhar, é estar completamente envolto àquela situação. Isso quer dizer que a cada momento da sua vida, Gaio demonstrava olhar para Cristo Jesus, olhar para a palavra de Deus e viver conforme aquela verdade. Quer dizer que Gaio, em todos os momentos de sua vida, amava o próximo como a si mesmo. E nós conversamos sobre isso na semana passada, sobre o maior mandamento. E nós falamos que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é possível amar a Deus sobre todas as coisas se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos. Um mandamento completa o outro. Então, o maior mandamento é amar a igreja, amar os irmãos, amar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. É isso que vai nos dar o verdadeiro testemunho da verdade. Andar na verdade mostra que, independente de você abrir seus lábios para poder falar um versículo ou trazer uma palavra ou uma oração, as pessoas que estão à sua volta vão reconhecer que você realmente é diferente. E nós precisamos sim ser diferentes, porque o parâmetro do mundo é diferente do nosso parâmetro. E por isso sim precisamos andar na verdade a cada momento. E é isso que ele fala. Você vai ver que ele vai confirmar isso no versículo de número 5, quando ele vai falar: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros. Nós olhamos para Gaio e vemos que, independente de quem está à sua frente, independente se é um irmão de sangue, de nação, da sua pátria, não interessava. Se era uma pessoa que estava andando em nome de Cristo Jesus, isso era o suficiente para ele amá-lo.
Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta com asepsia, nós precisamos parar e pensar se realmente nós não estamos fazendo um julgamento equivocado. Quando nós olhamos para o próximo, nós precisamos olhar para todos da mesma forma. Precisamos, meus irmãos, amar e amar. É isso que a palavra nos ensina. Porque aquele que nos deu o exemplo, Cristo Jesus, nos amou de tal forma que se entregou por nós naquela cruz. Se entregou por mim e se entregou por você. Se entregou por nós, mesmo sabendo que nós ainda iríamos pecar. Ele se entregou por nós. E é dessa forma que Gaio, então, olha para o próximo. E agora sim eu posso falar de Paulo. Paulo também olhava para o próximo da mesma forma. Ele entregou sua vida. Muitas vezes ele foi dado como morto, carregado para fora de cidades, pelo nome do Evangelho, para pregar a verdade. E mesmo assim, ele refutava a sua vida como nada, porque ele sabia que havia algo muito maior, que era pregar a palavra de Deus. E aqui nós vemos Gaio seguindo esse mesmo exemplo. E aí nós olhamos, que o próprio João vai nos falar, que o que chama a atenção nele é que ele acolhe os irmãos, independente de serem estrangeiros ou não. Amar ao próximo vai também envolver a hospitalidade. E aí nós precisamos entender uma característica daquele momento da história. Aquele momento, muitos mestres eram mestres andarilhos. Havia muitos homens que, tocados pelo Espírito Santo, saíam de suas casas, largavam seus lares para poder pregar o Evangelho de cidade em cidade. Esses mestres andarilhos, eles necessitavam do apoio dos irmãos. E é isso que Gaio está fazendo naquele momento, acolhendo eles, não só acolhendo, mas encaminhando eles para que eles pudessem continuar o seu trabalho. Só que nós precisamos também olhar e saber que, como eu falei no início, que o nosso inimigo tenta sempre desviar a virtude daquilo que está na palavra de Deus, junto com esses mestres andarilhos que falavam sobre a palavra de Deus, começou a aparecer pessoas um pouco mais espertas, que queriam também se aproveitar. Ora, se a igreja acolhe esses homens só porque eles estão falando da palavra de Deus, então eu também vou falar da palavra de Deus para poder comer, beber, sem ter que trabalhar. Havia esse problema acontecendo. Por isso, quando Gaio estava acolhendo as pessoas, com certeza, ele olhava para eles, via o que eles estavam fazendo e havia também cartas de recomendação. Essa própria carta, nós vamos conversar um pouco mais à frente, ela pode ser considerada uma carta de apresentação, por exemplo, para Demétrio. No finalzinho do texto nós falamos sobre Demétrio, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, ou seja, Gaio vai nos mostrar claramente que ele conhecia a verdade, andava na verdade e por isso ele conseguia enxergar a verdade. E ao enxergar a verdade, ele tinha a liberdade de acolher aqueles que eram verdadeiros mestres. Nós vamos ver que esses homens, eles estavam justamente, meus irmãos, buscando ajuda. Por quê? Porque o texto vai nos falar no versículo de número 6, no versículo de número 7, vai nos falar que eles saíram por amor ao nome. E nome aí está escrito em letra maiúscula. O nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. E eles não aceitavam nada dos gentios. E aí nós precisamos entender, estamos falando de um local onde havia só gentios. Talvez a igreja que estava ali era uma igreja gentia. E não é dos irmãos que eles estão falando. O que aqueles homens não aceitavam era a ajuda daqueles que não eram convertidos. Porque aqueles homens sabiam que o sustento deles viria daqueles que Cristo Jesus os separou. Quando nós oramos aqui nos dízimos e ofertas, nós falamos que, na realidade, nós não precisaríamos trazer dinheiro nenhum para cá, nenhuma oferta. Porque nós servimos ao Deus que é o Senhor e dono de todo ouro e de toda prata. Mas aprove a Ele, na sua misericórdia, superabundar nas nossas vidas, para que nós pudéssemos ser contribuintes, cooperadores da verdade. Nós olhamos e vemos que nesse momento Gaio sim estava ajudando, ele tinha essa hospitalidade e ele cuidava daqueles que estavam à sua volta. Mas há um outro exemplo, não é só o exemplo de Gaio que João vai nos trazer.
Ele vai nos trazer o exemplo de Diótrefes. Com um nome desse, né, a gente já vê que é uma pessoa que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas vamos com calma, porque no texto não há nenhuma motivação que nos fale que Diótrefes não era uma pessoa preocupada com a igreja. Parece controverso, mas eu vou explicar. Se nós olharmos, ele mostra um zelo, ele mostra sim um cuidado com a igreja, só que esse cuidado tem uma motivação equivocada e é realizado de forma equivocada. Infelizmente, meus irmãos, hoje, nos bancos das igrejas, não é tão raro assim encontrar Diótrefes, pessoas que pela sua arrogância trazem um mau testemunho, pessoas que querem a primazia, querem os melhores lugares, querem estar à frente do povo de Deus, não por humildade, porque quando nós assumimos esse púlpito, nós assumimos com temor e tremor. Sabemos que esse púlpito, se dependesse somente de mim, se dependesse somente do reverendo Onofre, não seria nada. Somente através de Deus é que podemos estar aqui à frente da igreja. Mas há sempre alguns, meus irmãos, que têm ainda uma arrogância, uma falta de intenção de olhar e ver que querem se destacar. E por estar na frente da igreja, eles acham que têm um destaque. Precisam estar nos primeiros bancos. Vamos lembrar o que Jesus falou para nós em Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 5. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo de número 5. Ele está falando sobre os fariseus. E ele fala assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é a certeza que nós precisamos ter quando estamos servindo na igreja. A igreja depende sim de como Gaio demonstrou, do serviço, da cooperação. Mas nós precisamos entender que estar aqui é um privilégio que Deus nos dá. Ele nos chama para podermos estar à frente da sua igreja, seja na liderança, seja no evangelismo, seja lavando uma louça na cozinha. Porque tudo isso é para a honra e glória de Deus. E essa é a certeza que nós precisamos ter. Porque se gostarmos da primazia, se quisermos somente ouvir elogios, a palavra vai nos dizer que nós já recebemos o nosso galardão. E nós precisamos, meus irmãos, servir e saber que no dia certo o Senhor recompensará cada um dos nossos esforços. Não como uma troca, mas pelo dever que nós temos. Lembrando que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. E dessa forma, nós precisamos sim olhar para servir na igreja, não para poder aparecer, mas para podermos mostrar a nossa adoração ao nosso Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus em termos de humildade, nós vamos também, além de Mateus 23, nós podemos também olhar para João capítulo 13, no versículo 15. Vamos olhar naquele momento onde são os últimos momentos que o Senhor está com seus discípulos, querendo ensiná-los, porque ele sabia que em pouco tempo não estaria mais com eles. E aí naquele momento ele se despe das suas roupas e vestindo como se fosse um servo, ele pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E nós precisamos lembrar que somente os escravos faziam essa tarefa. E aí Jesus vai falar em João capítulo 13, versículo de número 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também.
Nós temos um paradigma, nós temos um norte, nós sabemos qual é o caminho que precisamos seguir para servir ao Senhor. Não precisamos ser exaltados. Eu estar aqui falando da palavra de Deus é um privilégio que eu não mereço, porque somente Deus pode nos capacitar para estar aqui. Somente Deus pode capacitar cada um dos irmãos para estar aqui também. Somente Deus pode nos capacitar para falarmos da sua palavra. Nada vem de nós. Nada vem do meu interior, da minha inteligência, do meu estudo. Nada vem, meus irmãos, de forma que não venha para a honra e glória de Deus. É essa a certeza. E por isso nós precisamos ver aquilo que Diótrefes vai fazer, que não dá a primazia, que mostra que ele quer a primazia para ele. A primeira coisa que João vai escrever falando sobre isso é que ele escreveu uma carta para a igreja. A igreja tem o privilégio de receber uma carta de ensino de um apóstolo. E o que Diótrefes faz? Não entrega a carta. Simplesmente isso. Ele deve ter lido a carta, talvez ele tenha sido o portador da carta para a igreja. Ele olha para a igreja, olha para a carta e diz: não quero ensinar isso à igreja. Não quero que a igreja ande dessa forma. Eu prefiro que ela ande de outra forma. É isso que João está nos falando. Se imagina, reverendo Onofre recebe uma carta de João. Ele lê a carta e fala assim: não, eu sou pastor da igreja, eu sou o anjo dessa igreja, então não quero ensinar isso para a igreja não, e guarda essa carta. É isso que João está dizendo que Diótrefes fez. Mostrando que apesar de não haver um desvio doutrinário, ele quer cuidar da igreja da forma dele. Ele quer que a igreja aprenda aquilo que ele acha que é importante. E ele fala, ele não só fez isso, ele também fala palavras maliciosas contra a gente. Sabe aquele irmão que está se esforçando tanto para poder ajudar na igreja? Veio aqui no momento que nós precisamos estar, limpando a igreja ou arrumando a igreja, e tem alguém que ainda vai falar mal daquela pessoa? Diótrefes. Sabe o pastor que está se esforçando para trazer uma palavra para os irmãos, trazer um estudo que seja realmente edificante, e tem sempre alguém que não vai agradar e vai falar assim: olha o que o pastor está fazendo. Diótrefes. Sabe aquele que fala mal sobre um irmão que está ao lado passando por uma dificuldade? Diótrefes. Palavras maliciosas, que não edificam, que não fazem sermos um só corpo e que necessitam ser evitadas. Diótrefes não evitava. É isso. E ele vai além. Ele, além de fazer isso, de não entregar a carta, dele falar palavras maliciosas contra o apóstolo Paulo. Perdão, de novo Paulo. Paulo está na minha cabeça hoje. João. Ele também vai fazer que os irmãos não recebam esses mestres andarilhos. Ele não recebe e ele faz que a igreja não receba. Ora, Gaio está na mesma igreja que Diótrefes. Gaio não se importa com o que Diótrefes quer que faça. Ele vai fazer aquilo que a palavra ensina. Percebe? E aí aqui o texto vai nos falar que ele, além de impedir, ele também, aqueles que resolvem não obedecê-lo, ele expulsa da igreja. E aí é interessante, eu me peguei nessa palavra expulsar e falei assim: o texto não tem nenhum indicativo, e não há nenhum indicativo em outras cartas, que Diótrefes era o responsável pela igreja. Então, tanto é que Gaio recebe as pessoas, faz o que tem que ser feito como um cooperador da verdade, e ele não é expulso da igreja. João não fala que ele foi expulso. Fala que todos dão testemunho, que ele deve continuar sendo um cooperador da verdade. Então, Diótrefes não era exatamente o líder da igreja. Ele era um membro da igreja. Mas que tentava induzir a igreja a agir da forma que ele achava que tinha que acontecer. E aí nós percebemos, parece que não. Hoje nós conseguimos ver isso acontecendo nas igrejas.
Sabe aquele irmão que acha que você está agindo de uma forma que ele acha que não é correta e começa a falar mal de você, começa a te questionar, começa a ter intrigas com você, briga com você até o momento que você vai embora? Aquela pessoa, aquele Diótrefes, acabou de expulsar uma pessoa da igreja sem ser pelas vias de um julgamento. Percebe? Muitas vezes nós, como igreja, expulsamos pessoas dos nossos lados. Porque criticamos aquela pessoa, porque não entendemos por que ela não está aqui, porque não procuramos ver qual é a situação que ela está vivendo, só queremos criticá-la, criticá-la, criticá-la. Falamos mal daquela pessoa, ficamos fazendo grupinhos, excluindo aquela pessoa, quando nós precisamos ser um só corpo. Claramente, meus irmãos, é isso que Diótrefes estava fazendo na igreja, tentando expulsar aqueles que estavam falando, indo contra aquilo que ele acreditava que era a verdade. Mas não é só de Gaius e Diótrefes que a carta fala. Ela nos fala sobre Demétrio. E aí nós vamos olhar, ver o que ele fala de Demétrio. Um versículo apenas. Versículo de número 12. Contra Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nesse momento, quando olhamos para Demétrio, a carta dá a entender que é uma pessoa que está levando essa carta para Gaio, que ele está utilizando essa carta também como uma carta de recomendação. Então, Demétrio deveria ser um desses mestres andarilhos. Mas é interessante que a carta se resume a dizer 3 frases. Fala primeiramente que todos dão testemunho sobre Demétrio. E ele fala que a própria verdade, o nosso padrão, aquilo que nós precisamos seguir, testemunha sobre Demétrio. E se não bastasse, o próprio João, como apóstolo, como aquele que caminhou conforme a vontade do Senhor, também dá testemunho sobre aquela pessoa. Irmãos, qual é a diferença de Gaio para Demétrio? Os dois têm o testemunho de todas as pessoas. Todos os dois andam na verdade. Qual é a diferença entre eles? Porque João necessitava trazer 2 exemplos para que nós analisássemos. Parem para olhar. Gaio não era um pregador do evangelho. Ele era uma pessoa que estava aprendendo, que estava servindo. E ele, então, no seu papel, ele servia como um cooperador, um ajudador, aquele que ajudava a preparar para que aquele homem pudesse pregar. Enquanto Demétrio é aquele que leva a palavra de Deus. Por isso, na igreja, a cada momento nós precisamos perceber que nós somos um corpo, não com a mesma função. Já pensou se todos fossem mão? O que seria do pé? E se todos fossem pé? O que seria do pulmão? E se todos fossem pulmão? O que seria? Eu não vou usar a cabeça, porque nós sabemos quem é a cabeça da igreja. É Cristo Jesus. Por isso, a cada momento na igreja, cada um de nós vai se encaixando, vai se moldando, para que nós possamos ser um só corpo. Cada um trazendo as suas especificidades, mostrando aquilo que é capaz de fazer. Uns têm vocação para o louvor, outros têm a voz um pouquinho mais rouca, preferem não ficar ali. Outros preferem ajudar a fazer o café. Nossa, um café agora ia cair tão bem quando nós terminássemos. Se nós tivéssemos aquele que tivesse esse dom para fazer. Qual é o seu dom? O que Deus fez de você tão especial e necessário nessa igreja? Porque saiba que você é especial, que você é necessário nessa igreja. Vocês que estão nos assistindo, que não vieram hoje, estão fazendo falta. É como se faltasse uma parte do nosso corpo. Por isso precisamos, como igreja, estar unidos, fazendo o trabalho. E é por isso que nós precisamos agora, então, olhar e entender quem somos nós nessa história. Se queremos ser cooperadores, precisamos primeiro decidir se queremos ser Gaios, Diótrefes ou Demétrios. Quem somos nós? A igreja precisa decidir. E para nos ajudar a decidir, versículo de número 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais
viu a Deus. E esse texto, nós vamos ver na primeira carta, vimos também na segunda carta, e ele traz novamente nessa terceira carta, nos mostrando que nós precisamos seguir, ter o exemplo na verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos responsabilizamos de segui-la. Quando nós conhecemos o verdadeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós precisamos seguir esse mandamento. Nós, como igreja, precisamos estar nos organizando, nos amando, orando um pelos outros, para que nós possamos seguir esse caminho. Precisamos viver na integralidade, a verdade do Evangelho. Precisamos sim estar unidos como igreja, para podermos cumprir o nosso papel e sermos cooperadores da verdade. Precisamos ser um só corpo, trabalhando e sustentando a obra. Gaios sustentam a obra, Demétrios executam a obra. Há um encaixe total nisso. Quando olhamos para o ministério de Paulo, quando olhamos para o ministério de Jesus, vamos ver mulheres e homens que sustentaram esse ministério. Trazer o dízimo e a oferta para a casa do Senhor é permitir que a igreja possa ser igreja. Não só para manter um local físico, mas para poder levar ajuda àqueles que necessitam. Há necessidade de pessoas que sejam cooperadores, que sejam hospitaleiras. Entendam, hoje nós sabemos que nós não vamos colocar uma pessoa dentro da nossa casa. A nossa segurança não permite. Mas qual é a forma de nós sermos hospitaleiros? É recebermos bem os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Vocês são queridos e amados por essa igreja. Saibam disso, porque é dessa forma que nós nos tornamos hospitaleiros. Percebam, há um trabalho a ser feito, que não depende do pastor, que não depende do conselho, depende de nós como corpo. Precisamos, meus irmãos, olhar para Diótrefes, que estão à nossa volta, e mostrar para ele que o exemplo dele não serve para nós. Para sermos igreja, como no primeiro século, hoje há um desafio enorme e comensurável de amarmos e de seguirmos a vontade do Senhor, de olharmos para as pessoas que estão lá fora, caminhando para um destino cruel, e sabendo que nós podemos sim interceder por eles, podemos falar do amor de Deus, fazer o que é necessário. É esse o papel da igreja. É para isso que nós fomos colocados aqui nesse lugar. Não foi para ser salvo, foi para servir. Para isso o Senhor nos separou. O grupo de louvor nos trouxe hoje louvores maravilhosos, que eles olharam para a palavra de Deus, pensaram durante a semana em como trazer para a igreja. Isso mostra o amor deles por nós. Pastor, vou falar de mim também um pouquinho, preparou essa mensagem durante a semana, por respeito e amor a cada um de nós. Cada um de nós precisa olhar para a igreja não como a última opção, como aquela opção de domingo. Nós precisamos ser igreja, viver a igreja, amar uns aos outros. E é isso que vai nos tornar cooperadores da verdade. E voltando à história, terminando essa mensagem, nós olhamos para aqueles dois homens, o velho lenhador e o novo lenhador. Quem queremos ser? Eu quero ser aquele que se senta com a palavra de Deus, que afia o seu machado e vai lá para fora para poder trabalhar em nome de Jesus Cristo. Que nós, como igreja, possamos ser cooperadores da verdade, que nós possamos ter a nossa alma próspera, que nós possamos amar ao próximo, que possamos ser hospitaleiros, que nós possamos respeitar a individualidade de cada um de nós, mesmo sendo um corpo, que nós não sejamos pessoas que sejam maledicentes, que tragam palavras mentirosas sobre os nossos irmãos, que nós como igreja possamos nos amar, que nós possamos nos apoiar, que eu possa contar com cada um de vocês para orar pela minha vida, da mesma forma que eu também quero orar pela vida de cada um de vocês. Que nós possamos, como fazemos nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, estar unidos como um só corpo, para poder interceder pela igreja. Essa última quarta-feira, nós oramos por você. E eu tenho certeza que você recebeu essa oração, porque nós clamamos ao Senhor para que Ele mostrasse a sua presença, a sua glória, o seu poder, que Ele agisse na sua vida. Mas eu preciso também que você ore por mim, que você ore pela igreja. E se você puder orar conosco aqui juntos, estando aqui, melhor ainda.
porque somente assim seremos cooperadores da verdade. Eu convido a igreja a se colocar de pé para orarmos e recebermos a bênção. Pai amado, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, pela sua misericórdia e graça, pelo seu poder e sua majestade. Agradecido, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa, através do teu Espírito Santo, para podermos aprender mais de ti. E isso só é possível, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque ele se fez carne e morreu pelos nossos pecados, nos dando vida e vida em abundância, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso, Senhor, quando o véu foi rasgado, nos dando acesso a ti, é que podemos estar aqui, face a face contigo, adorando e bendizendo o seu santo nome. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de termos a tua palavra, de podermos meditar se queremos ser Gaios, Diótrefes ou Demétrios. Ó Senhor, capacita-nos, Senhor, a fazermos a escolha que vem do teu coração para as nossas vidas. Que nós possamos ser como Gaio, Senhor. Que nós possa ser próspera a nossa alma. Que possamos, Senhor, a cada momento te adorar e bendizer o seu santo nome. Servindo na igreja, estando na igreja, cooperando, Pai, com a verdade. Que possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Ó Senhor, transforma a tua igreja, Senhor, em Gaios e em Demétrios. Que nós possamos, Senhor, tocar os corações dos Diótrefes que ocupam os nossos bancos, para que eles possam, Senhor, ser transformados em pessoas que amam e que bendizem o seu santo nome. Ó Pai amado, capacita-nos, Senhor, a sermos um só corpo, a estarmos na tua presença como cooperadores, Senhor. Que possamos te servir, que possamos ser servos fiéis à tua palavra, que possamos estar abertos, Senhor, a ouvir a tua voz, a ouvir o teu chamado e servir como igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.